Depois de um bom jantar, com a lua brilhando, as pessoas de uma aldeia na África antiga podem ouvir o som de tambor chocalho e uma voz que gritava: Vamos ouvir, vamos ouvir. Estes foram os sons do griote, o contador de histórias. Quando eles ouviram o chamado, as crianças sabiam que estavam indo para ouvir uma história maravilhosa, com música e dança e música. Talvez hoje a história seria sobre a Nancy, a aranha. Todo mundo adorava a Nancy. A Nancy podia tecer as teias mais bonitas. Ele foi quem ensinou o povo de Gana como tecer o pano de lama bonito. A Nancy teve uma boa esposa, filhos fortes e muitos amigos. Ele entrou em muita confusão, usou sua inteligência e poder do humor de escapar. Houve outras histórias que o povo gostava de ouvir, mais e mais. Algumas histórias eram sobre a história da tribo, algumas eram grandes guerras e batalhas, algumas eram sobre a vida cotidiana. Não havia mais linguagem escrita na África antiga. Os narradores acompanham a história do seu esposo. Havia geralmente um contador de histórias por aldeia. Se uma vila tentava roubar um contador de histórias de outra aldeia, era motivo de guerra. Os contadores de histórias foram importantes. Os griotes não eram pessoas que podiam contar uma história. Qualquer um poderia gritar: Vamos ouvir, vamos ouvir. Mas os griotes eram os oficiais contadores de histórias. O griote da aldeia não tem que trabalhar nos campos. Sua tarefa era contar histórias. 1000 anos mais tarde, novas histórias, novos triunfos, novas aventuras estão sendo informados pela aldeia, pelos griotes. Anansi. Anansi, ou Anansi, era uma lenda africana, conta interesse do mundo antigo. Não havia histórias, e por isso viver aqui era muito triste. E aqui a gente começa a ver uma coisa. Aqui se começa a ver os primeiros passos de uma construção. Houve um tempo em que a terra não havia histórias para contar, pois todas pertenciam a Niame, o deus do céu. Equaco, Anansi, o Homem-Aranha, queria comprar as histórias de Niame, o deus do céu, para contar ao povo de sua aldeia. Então, por isso, um dia ele teceu uma teia imensa de prata que ia do céu até o chão e por ela subiu. Quando Niame ouviu Anansi dizer que queria comprar suas histórias, ele riu muito e falou: O preço de minhas histórias, Anansi, é o que você traga ao Zebo, o leopardo de dentes terríveis, Mboro e Mumbondos que picaram com fogo, e Mboro, os marimbondos que picaram com fogo, Moate, a fada que nenhum homem viu. Ele pensava que isso faria com que Anansi desistiria da ideia, mas ele respondeu: Pagarei seu preço com prazer. Ainda lhe trago Ianiasa, a minha Ianísia, a minha velha mãe, sexta filha de minha avó. Novamente o meu do céu riu muito e falou: Ora, Nancy, como pode um velho fraco como você, tão pequeno, pagar meu preço? Mas a Nancy nada respondeu. Apenas desceu por sua teia de prata que ia do céu até o chão para pegar as coisas que Deus exigia. Ele correu por toda a selva e encontrou o Zebo, leopardo de dentes terríveis. Ahá, Anansi, você chegou na hora certa para ser meu almoço. O que tiver será, disse Anansi. Mas primeiro vamos brincar de jogo de amarra? O leopardo, que adorava jogos, se interessou. Como se joga este jogo? Com cipós eu amarro você pelo cipó. Depois eu desamarro. Aí é a sua vez de me amarrar. Ganha quem amarrar e desamarrar mais depressa, disse Anansi. Muito bem, rosnou o leopardo, que planejava devorar o homem assim que o amarrasse. Anansi então amarrou o zebo pelo pé, e quando estava bem preso, pendurou a amarra, dizendo: Agora, Zebo, você está pronto para encontrar Niame, o deus do céu. Aí Anansi contou uma folha de bananeira e encheu uma cabaça de água através do mato até alto de Mamboro. Lá colocou a folha de bananeira sobre sua cabeça e derramou um pouco de água sobre si e sobre a casa de Mamboro, dizendo: Está chovendo, chovendo, vocês não gostariam de entrar na minha cabeça para que a chuva não estragasse suas asas? Muito obrigado, zumbiu os marimbondos, entrando para fazer a cabeça de Anansi. Tampou rapidamente. O Homem-Aranha então pendurou-me
na cabaça na árvore junto de Ocebo, dizendo: Agora, Mboro, você está pronto para conversar com Niami, o deus do céu. Depois ele esculpiu uma boneca de madeira, cobriu de cola de cabeça aos pés, colocou os pés de flamboyante onde as fadas costumavam dançar. À sua frente, colocou uma tigela de inhame assado, amarrou a ponta de um cipó à sua cabeça, foi se esconder atrás de um arbusto próximo, segurando a outra ponta do cipó e esperou. Minutos depois, chegou Moate, a fada que nenhum homem viu. Ela veio dançando, dançando como só as fadas africanas sabem dançar, até os pés do flamboyant. Lá, ela avistou a boneca de gelo em Yami. Bebê de borracha, estou com uma tanta fome que poderia dar um pouco de seu inhame? Anasta puxou sua ponta do cipó para que parecesse a boneca dizia assim com a cabeça. A fada então comeu tudo, depois agradeceu. Muito obrigada, bebê de borracha. Mas a boneca nada respondeu. A fada então ameaçou. Bebê de borracha, se você não me respondeu, eu vou te bater. E como a boneca continuasse parada, deu-lhe um tapa, ficando na sua mão presa na sua bochecha cheia de cola. Mais irritada ainda, a fada ameaçou de novo. Bebê de borracha, se você não me responder, eu vou lhe dar outro tapa. E com a boneca continuou parada, deu-lhe um tapa, ficando agora com as duas mãos presas. Mais irritada ainda, a fada tentou livrar-se dos pés, mas eles também ficaram presos. A Nancy então saiu de trás do arbusto e carregou a fada até a árvore onde estava o zebo e o Miboro, dizendo: Agora, Mbatia, você está pronta para encontrar Liam, meu Deus do céu. Aí ele foi à casa de Anísia, sua velha mãe. Sexta filha de sua avó, e disse: E Anísia, venha comigo. Vou dar-lhe a Niam em troca de suas histórias. Depois ele ofereceu uma imensa teia de prata para voltar de leopardo, de volta ao leopardo manipuando da fada, e uma outra que é do chão até o céu. Ela subiu carregando tesouros até os pés do trono de Niame. Ave Niame, disse ele. Aqui está o preço que você pede por suas histórias. O zebo, o leopardo de dentes terríveis, Miboro, os marimbondos que picam com fogo, e Moatia, a fada que nenhum homem viu. Ainda assim trouxe Yanísia, minha velha mãe, sexta filha de minha avó. Niame ficou maravilhado e chamou todos de sua corte, dizendo: O pequeno Anansi trouxe que o preço por minhas histórias. De hoje em diante para sempre elas pertencem a Nancy e serão chamadas de Histórias do Homem-Aranha. Cantem em seu fervor. A Nancy, maravilhada, desceu por sua teia de prata, levando consigo os baús de histórias, até o povo de sua aldeia. Quando ele abriu o baú de histórias, se espalharam pelos quatro cantos do mundo, até chegar aqui. Vamos lá. Isso aqui foi só uma leitura sobre um conto curioso, um conto interessante. É curioso a todos que aqui estão presentes, como a todos que estão aqui presentes, como se constrói a cultura. Aqui nós temos uma construção cultural, uma das primeiras construções culturais. E para chegar no que se quer falar, se deve falar primeiro do que é uma cultura. O que é a cultura? O que se forma a cultura? Eu, eu li a história de Anansi primeiro por um motivo. O motivo é mostrar uma construção cultural não muito conhecida, no Brasil pelo menos. Aqui no Brasil existem muitas culturas, como em todo lugar. Mas o que é uma cultura? O que é a cultura? A cultura são muitas coisas. É o conjunto daquilo que existe para se viver em sociedade. É da história que se conta para as crianças, até mesmo até o que os adultos contam uns para os outros. É das histórias do mundo até o que se come, como se constrói. E, bom, como tudo se forma ou não se forma, isso se forma na cultura humana. Mas a cultura é, fundamentalmente, a sociedade. Uma sociedade e a comunidade.
Existem culturas familiares, existem culturas nacionais, existem culturas regionais, mas culturas vêm e vão ou deixam de ir dependendo do que existe ali. O que é a cultura por aí? A cultura são vários traços, é o conjunto de traços humanos. A linguagem, o que se come, como se fala, como se constrói casas, como se constrói as coisas. As histórias que se conta para as crianças, as histórias que se conta para os adultos, as histórias que se conta para o povo. E, bom, todas essas histórias, todas essas culturas, todas essas realidades se juntam e formam o que abrangentemente se chama de cultura. O que abrangentemente se chama de cultura. Ai, ai. Bom, a cultura humana se forma de milhares de formas. Do shintoísmo japonês ao budismo asiático, ao a construção da própria vida de que se conta. Mas por que isso tudo é importante? Porque a cultura nos conecta. Ela nos conecta com quem nós somos, de onde nós viemos, e ela nos dá ideias de quem, de quando isso aconteceu tudo. E aí que entra a branquitude. Tudo que eu estou falando até hoje, pela construção, é contra, construída por culturas naturais, até se chegar na branquitude. O que é a branquitude? Como eu disse na minha outra live, o branco é criado como uma forma de dividir a população racialmente. O branco é criado para que os servos irlandeses brancos não se juntem aos escravos negros. O branco é criado para que não se para que não se diz, para que não se quebre as ideias coloniais, para se justificar a escravidão, mas a criação do branco eventualmente teve uma segunda parte da criação, a criação da branquitude. A criação da branquitude se dá para com a criação do racismo. Mas o que é a branquitude? Eu gosto de chamar a branquitude da anticultura, da anti-história, da anticomunidade. A branquitude não são pessoas brancas, porque pessoas brancas, na verdade, não são brancas. A ideia de que existem pessoas brancas ou negras é uma ideia estranha. É uma ideia, é uma ideia disforme. E a branquitude se constrói a partir da absorção de culturas, destruição delas e revenda delas para que as pessoas brancas se sintam confortáveis com elas. É a destruição daquilo que se tem
para com a realidade daquilo que se deseja por uma parcela da população. O que é ser branco? Eu gostaria que todo mundo que visse isso se perguntasse um pouco: o que é ser branco? O que é ser branco? Hum? É ter pele clara? Não, não é. É ter olhos azuis? Não, não é. Nada disso é ser branco, não, não, não. O ser branco é uma característica de opressão. E essa opressão é construída através de uma característica fundamentalmente uh, de poder. Por uma característica fundamental do poder. O ser branco é uma relação de poder. Não é uma relação genética, não é uma relação de nada disso. O ser branco é uma relação de poder. E como qualquer relação de poder, ela se coloca acima das outras. Mas a branquitude, mesmo em seu começo, ela tem uma característica curiosa, porque ela vem para destruir a cultura dos outros. Ela se julga a civilização. Logo, o que não é civilizado tem que ser abandonado. Logo, o que não é civilizado tem que ser destruído. Logo, aquilo que não é da civilização branca tem de ser eliminado por quaisquer meios necessários. A civilização é um conceito destrutivo já, mas a branquitude é aquilo que hoje em dia existe para absorver as culturas e puxá-las para si. Eu vou dar um exemplo aqui, bem claro, na verdade. Aqui nós temos o conto do Anansi. Eu dei uma lida. Eu dei uma lida nos contos do Anansi aqui. Então, é um conto bem curto, explicando o que acontece. E a questão aqui, ele é um conto infantil. Você pode ver pelas características dele. Ele é um conto, mas ele também ao mesmo tempo é um conto popular. O que é pequeno e frágil, a aranha, engana um leopardo. Os marimbondos, uma fada, e paga o preço de um deus.